teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Se assente, queridão, queridona. Que bênção. Abra a sua Bíblia, queridão, queridona, em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Isto. Eu ainda estou lutando com uma voz fanhosa, uma voz nasalada, mas eu vou culpar a Itatiaia por isso, né? Eu já estava ruim, fui tomar aquele frio lá, mas nada vai ser empecilho, a voz vai conseguir chegar, até mesmo porque a voz é apenas um canal para que a palavra de Deus atinja o nosso coração. Queridão, queridona, nós estamos nessa série, O Time de Jesus. Como nós temos sido abençoados ao longo destas mensagens, me propus a trabalhar 2 mensagens por discípulo. João Marcos, esses dias, falou: pai, quero ver, quando falar de Tiago, filho de Alfeu, de Judas Tadeu, como é que o senhor vai tirar 2 mensagens, né? Porque são discípulos que não aparecem muito. Eu falei: filho, já está tudo esquematizado, não é? Aguarde para você ver, né? Há discípulos que sobejamente estão presentes nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos. Além de Pedro, preguei 2 mensagens, Pedro, pedra bruta, parte 1, parte 2. E hoje começo com Tiago, o esquentadinho, com muita reverência. É apenas uma forma da gente situar, não é? Tiago é alguém que tem um temperamento muito forte. Tiago tinha uma liderança no grupo. Eu estou seguindo a sequência de Marcos. E tanto no registro de Marcos quanto de Atos, Tiago é o segundo nome da lista dos 12. Há quem até considere que Tiago seria um dos líderes do grupo, rivalizando com Pedro. Eu não costumo tratar assim. Era uma liderança natural, tanto quanto Pedro, mas Pedro realmente não tinha páreo para ele, né? Pedro era o Pedro, não é? Mas no círculo mais íntimo de Jesus, dos 3 mais íntimos, presentes em situações muito próprias, na transfiguração, na cura da filha de Jairo, no Getsêmani, 3 discípulos muito próximos estavam ali. E você sabe quais eram. Um era Pedro, o outro era Tiago e o outro era João, irmão de Tiago. O fato de Tiago e João sempre serem citados nessa ordem, Tiago e João, justifica o entendimento de que Tiago era o irmão mais velho. Seus pais eram Zebedeu, um cidadão que trabalhava com pesca. Pelos registros, deveria ser alguém muito bem sucedido financeiramente. Nós vamos encontrar no texto até que João tinha uma certa influência junto à casa do sumo sacerdote, o que dá a entender de que, de fato, Zebedeu era uma pessoa bem influente. A mãe desses meninos, Tiago e João, era Salomé, uma mulher que também servia ao Senhor com seus bens, e uma mulher que fez uma proposta indecente para Jesus ao pedir que na glória um lado estivesse com Tiago e o outro lado com João. Só fez esse pedido só.
Marcos dá a entender de que, na verdade, o pedido era deles mesmos. E domingo que vem, querendo Deus, a gente vai estar trabalhando aquele texto. Marcos, na próxima quinta-feira, Marcos capítulo 10. Mas hoje eu quero falar de Tiago no seu lado mais puro. Tomara que eu não tropece nas palavras. O lado nitroglicerina de Tiago. O lado assim que, vez por outra, alguns aqui, sem querer apontar dedo, já teve vontade ou já fez. Jesus estava entrando em Samaria e não foi muito bem recebido. E ali então Tiago e João evocam, segundo Reis capítulo 1, o texto é que Elias confronta o rei Acasias, filho de Acabe, e Acasias manda um grupo de 50 homens para prender Elias. Depois você vai lá no texto e sabe detalhes, eu só vou contar o resumo da história, o resumo da ópera. Enviar 50 homens para prender um profeta, Acasias estava mal intencionado. E eles chegam todos respeitosos. Marcelo diz assim: homem de Deus, vem com a gente. Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu para queimar vocês. O que aconteceu, Ramos? Fogo do céu. Acasias vai e manda mais 50, mais uma guarnição de 50. Homem de Deus, vem com a gente. Elias fala a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus mesmo, caia fogo do céu para queimar vocês. Pum, queimou. Acasias era teimoso e covarde, né? Porque ele mesmo não foi, né? Ele mesmo não foi. Manda mais 50. E aí o comandante dessa guarnição é mais esperto, diz assim: ó Elias, por favor, homem de Deus, por favor, já morreram tantos, vem com a gente, né? E Elias vai com eles, mas para liberar uma palavra que Acasias não queria ouvir, de que pelo fato dele ter consultado Baal Zebub, Deus das moscas, um Deus moabita, ao invés de consultar Yahvé, o Deus da aliança, Acasias iria morrer. Tiago e João, amados, evocam essa história e essa tradição para dizer: vai acontecer de novo. Mas Jesus dá uma lição para eles. Nós vamos ler o texto aqui de Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, vou dar uma ênfase aqui em Tiago, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Deus, esse é o tempo do Senhor falar à igreja. Fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique aí, Iago, por favor. Nós temos de compreender algo em nosso chamado. Não temos de atear fogo
em quem quer que seja. O nosso chamado não é atear fogo. Deus nos chama para o amor. Deus nos chama para o martírio, para o autossacrifício. Tiago aprendeu isso da forma mais clara possível. Em Atos 12, Tiago foi o primeiro discípulo a ser morto. Só há 2 discípulos que a Bíblia registra detalhes de sua morte, ou de suas mortes. Judas, o traidor, que morreu suicidando-se, e Tiago, que morreu a mando de Herodes, Agripa. É interessante, amados, como que a história nos coloca diante de registros de homens que mudaram de vida. Eu penso assim às vezes, eu estou aqui pedindo perdão a Deus e confessando junto com vocês. E quem quiser confessar junto comigo ainda tem espaço. É difícil acreditar que alguém possa mudar. Mas Tiago mudou. Em Marcos capítulo 3, versículo 17, Tiago e seu irmão João são apelidados por Jesus. E o apelido que eles receberam foi Boanerges, filhos do trovão. Tiago era intempestivo. Tiago queria ser sempre o primeiro. Conhece aquele garoto que sempre quer ser o primeiro? E ele até adultera as regras do jogo para ele ser o primeiro. Nenhuma criança aqui é assim, nem junior. Mas tem gente que quer ser o primeiro o tempo todo. Tiago era assim. Tiago e seu irmão João. É incrível de pensar, a minha mensagem não é sobre João, que João vai ser conhecido como discípulo do amor mais tarde. Não dá para entender isso a não ser pelo Evangelho. E não dá para entender como que Tiago, alguém que queria de fato ser o primeiro, que chegou ousadamente a pedir a Jesus isso, foi de fato o primeiro a morrer. Há uma tradição católica muito forte, então eu não vou cravar, porque está muito cheio de especulações e de lendas, que em Atos capítulo 8, quando os discípulos são dispersos, há quem pense que Tiago foi o primeiro missionário transcultural dentre os 12. E ele foi pregar na Espanha. Até hoje há uma presença muito forte de Tiago, da tradição de Tiago. Quem nunca ouviu falar do caminho de São Tiago, de Compostela? Há uma tradição forte, de que inclusive as ossadas de Tiago estão ali. A tradição até diz que as ossadas dele estão ali e apenas a cabeça está no templo armênio em Jerusalém. As lendas são múltiplas, mas se a gente entender que essa presença que a arqueologia, que a história, que a tradição católica apresenta de Tiago pregando na Espanha for verdade, do capítulo 8 de Atos até o capítulo 12, quando ele volta para Jerusalém e logo é executado. Há um silêncio, amados, acerca de relatos a respeito de Tiago no livro de Atos. Ele só aparece para morrer. Não confunda esse Tiago que nós estamos estudando hoje com o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta a Tiago, que é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Um outro detalhe também que eu fiquei a semana assim pensando, meu Deus, uma curiosidade aqui, o único evangelho que não aparece menção de Tiago é o evangelho de João, escrito justamente pelo seu irmão. Ah, pastor, mas por que João não cita o seu irmão? Tudo leva a crer que João escreveu o seu evangelho mais tarde, aproximadamente entre os anos 80 e 85. Se isso for verdade, Tiago morreu no ano 44. João sentia muita falta do seu irmão.
E por isso não cita no Evangelho, porque isso lhe era muito doloroso. Mas, amados, fato é que nós somos desafiados nesse texto de que com a propensão que nós temos ao ódio, a inclinação que nós temos para pedir, inclusive, olha só que disparate, Senhor, versículo 54, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É incrível como que o ódio isola o homem de seus próximos. E é incrível como que o ódio revela o mal que há no seu coração. Dando um clique aí, Iago, o ódio, amados, é perverso. O ódio separa irmãos. Samaritanos e judeus eram irmãos. Os samaritanos misturados, obviamente, com outras nações, eram mestiçados. Mas eles eram do povo dali, eram do tronco de Abraão. Haviam sido liderados também por Davi. No filho de Salomão, Roboão, que é a divisão das tribos, nós encontramos ali o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha uma capital. Qual era o nome da capital do reino do norte? Samaria. Havia também uma preocupação do próprio Senhor Jesus em relação aos samaritanos, porque em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e ser-me-eis testemunhas, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia quanto em Samaria. Jesus, amados, no seu evangelho está lá, no seu ministério, está lá em João capítulo 4, numa das suas idas a Samaria, junto ao poço de Jacó, em Sicar. Ele conversa com uma mulher, a chamada mulher samaritana. E aquela mulher se transforma numa missionária, e acontece um avivamento naquela região. Em Lucas capítulo 10, Jesus está contando uma parábola, e conta a parábola de um samaritano que ajudou alguém que estava ferido. Mais tarde ele vai falar sobre leprosos, 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer, e esse era samaritano. Eram irmãos, amados. Mas o ódio separa irmãos. Tim Keller disse numa das suas obras o seguinte: não perca tempo perguntando se você ama o próximo ou não. Haja como se o amasse. Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. Quando faz mal a alguém de quem não gosta, passa a desgostar ainda mais dessa pessoa. Já se por outro lado lhe fizer algo bom, verá que a aversão diminui. O ímpio trata bem certas pessoas porque gosta delas. O cristão, tentando tratar a todos com bondade, tende a gostar de um número cada vez maior de pessoas no decorrer do tempo. Mesmo de pessoas de quem ele não imaginaria que um dia viesse a gostar. Então nós estamos diante, amados, de um desafio, que eu quero chamar de desafio de Tiago. Tudo bem que se você for ler a passagem anterior, você vai ver que foi de João a iniciativa de chegar a Jesus, no versículo 49, e dizer: olha, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. E proibimos, hein? Olha só que audácia de João. Senhor, nós vimos alguém expulsando demônios em seu nome e proibimos. Por quê? Porque ele não segue conosco. Porque ele não é da nossa igreja. Porque ele não é da nossa denominação. Porque ele não é do nosso partido. Porque ele não compartilha da nossa ideologia. Porque ele não faz parte do nosso grupo. E o que Jesus diz, versículo 50? Não proíbam. Porque quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Daí então Jesus continua o seu caminho. Recebe, amados, no versículo 51,
tem o semblante, a firme resolução, ir para Jerusalém. E ele não ia para Jerusalém para tirar férias, ele não ia para Jerusalém para ir no hotel, num resort, ele ia para Jerusalém para morrer. A missão de Jesus era morrer. A igreja que quer crescer precisa primeiro morrer. O cristão que quer amadurecer na fé precisa primeiro morrer para si mesmo. Falei essa semana para alguém: você precisa negar o seu eu. Uau! E nessa ida de Jesus a Jerusalém, ele poderia usar um caminho diferente, como os judeus usavam. Os judeus não iam para Jerusalém passando pela Samaria, davam a volta. Mas Jesus resolve passar por ali. E naquela aldeia de samaritanos, ele espera receber pousada, mas não foi recebido, amados. É incrível como Jesus não é recebido, né? Ele era um neném, um bebê. Ele estava para nascer, não foi recebido em Belém. Ele agora já é homem feito, ele também não é aceito. E até hoje, amados, por incrível que possa parecer, João Roque, ainda tem gente que não recebe Jesus. Mas a ideia que Jesus está querendo nos passar é o seguinte: olha, tudo bem, podem não me receber, podem não receber a igreja, mas ninguém tem procuração de Deus para mandar descer fogo do céu para consumir quem quer que seja. Aquele texto que eu citei de 2 Reis, capítulo 1, Elias era homem de Deus, era profeta de Deus. O fogo que caiu do céu para matar aqueles 2 grupos de soldados de 50 homens cada, havia sido feito justamente para confirmar a autoridade de Deus ali no profeta. Havia se passado uma outra época, um outro ciclo. Hoje, em Cristo, amados, nós não precisamos de autenticar ou de confirmar o nosso chamado mandando matar quem quer que seja. Há líderes espirituais nos nossos dias inescrupulosos que ousam dizer o seguinte: se você sair da igreja, seu filho vai morrer, vai ter um câncer, vai ter, olha a mão de Deus, hein? Mas nós não encontramos isso nas Escrituras. Jesus diz assim: não. Não. Lucas não nos dá a ideia do que Jesus falou, mas diz que ele os repreendeu. Nós não somos chamados, amados, para a intolerância. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você está pensando que estamos vivendo um tempo difícil, que temos de nos posicionar. Eu sei que você está pensando que muitas vezes nós cristãos fazemos vista grossa. Eu sei, mas nós não podemos de maneira alguma perdermos o foco de que a nossa luta não é contra pessoas. E que diante, amados, de pessoas, nós não temos que pedir para descer fogo do céu para consumir quem quer que seja. Nós não podemos ser construtores de muros. Deus nos chamou para sermos construtores de pontes. Spurgeon disse certa feita, num comentário que fez num sermão em Lucas, aquele texto sobre Jesus pegando uma criança e colocando no centro. Spurgeon disse assim: a maneira de subir na hierarquia de Cristo é descer. Esteja disposto a fazer a coisa mais mesquinha e você estará crescendo na estima de Cristo. Quando você é ótimo, você é pequeno. Quando você não é nada, então você é ótimo. Spurgeon diz mais: o Senhor tira de nós as gotas negras de orgulho que nos fazem erguer sobre a nossa dignidade e pensar que devemos ser alguém. Ele diz mais: alguém? Deus não usará tão alto quanto você é alguém, mas quando você não é ninguém. Deus irá magnificá-lo grandemente e usá-lo em sua igreja. Parar com essa ideia de nós contra eles.
Parar dessa ideia de que se não está do nosso grupo, se não é do nosso jeito, não vale. Jesus não está ampliando demais o caminho dele continua estreito. Mas só que o olhar dos discípulos era mais estreito do que o caminho que já é estreito. Iago, o ódio também não apenas separa irmãos, amados. E eu poderia estar falando muito mais sobre essa questão de separa irmãos. Separa irmãos. Denominações, tradições, perspectivas. Entre a nossa própria denominação mesmo, a gente percebe isso. Na igreja local, não é? Pastor, não me coloca junto com fulano não, hein? O ódio separa irmãos. Mas o ódio também revela o coração do homem, amados. Enquanto Jesus estava com seu foco determinado, seu semblante firme, com a firme resolução de ir para Jerusalém, Tiago e João vão pegar no pé de Tiago. Estava com firme propósito de fazer justiça própria. Seria o popular hoje em dia fazer justiça com as próprias mãos. Jesus estava totalmente determinado a ir, para morrer. Nada poderia dissuadi-lo disso. Ele iria para Jerusalém, lá estava o seu negócio. Ele vai com alegria, vai com coragem, ele não desanima. Há no seu rosto algo tão firme quanto uma pederneira, uma pedra. Mas Tiago não entendeu isso. Tiago e João estavam preocupados com aquilo que os samaritanos haviam feito. O quê? Eles recusaram pousada a Jesus, só porque Jesus ia para Jerusalém, e eles, tão ferrenhos na tradição, acreditando que o lugar santo era o Monte Gerizim, embora não, você sabia que não havia mais o templo em Jerusalém, em Gerizim, já havia sido destruído, sei lá, há uns 2 séculos antes disso, mas eles se apegavam a uma tradição morta. Por isso, como disse alguém, há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradicionalismo é a fé morta de pessoas vivas. Tradição é a fé viva de pessoas mortas. Cuidado, tem muita gente que é tradicional. Os samaritanos eram tradicionais, guardavam os 5 primeiros livros da Bíblia como palavra de Deus única. Os samaritanos não consideravam, por exemplo, o livro de Ruth, não consideravam o livro de Josué, não consideravam o livro de Salmos, não consideravam o livro de Jó, não consideravam os profetas maiores, os profetas menores. Eles reduziram a Bíblia e a tradição deles era somente essa. O lugar de culto era apenas o Monte Gerizim. Receberam mal a Jesus, não entenderam. Mas mesmo assim, queridão e queridona, não havia justificativa para Tiago fazer o que fez. Não há permissão bíblica para mandar ninguém morrer ou que desça fogo do céu. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Jesus não veio para matar ninguém, para condenar ninguém. Uma das grandes excrescências da história da humanidade é a chamada Santa Inquisição. Amados, que de santa teve aquilo? Pessoas foram mortas, amados e amadas, pela chamada Igreja Católica, julgadas e condenadas. Fogueiras da Inquisição. Amados, eu não sei se você está preparado para isso. A imagem que nós temos, amados, aqui é de um Jesus passivo e fraco. É quase que um covarde indo para a cruz. Se formos olhar pelo aspecto humano. Mas ali na cruz, amados, que se transformou no grande palco, o amor morreu. O amor amou até o fim.
Jesus, em sua vida, ele sempre foi decisivo, vigoroso. Ele ousou enfrentar as tradições, comeu com pecadores, curou no sábado, desafiou líderes religiosos, confrontou a injustiça. Só que ele o fez de maneira serena. Jesus nunca deixou de ser suave, nunca deixou de ser passivo. Jesus não nos chama a sermos pacificadores passivos que preservam o status quo. Temos de ser pacificadores ativos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Temos de promover a paz, amados. Temos que ser, a cor não é essa, mas temos que levantar, pense que isso é branco, a bandeira da paz. Ninguém está aqui para atiçar mais fogo, para colocar mais lenha na fogueira. Tem muita gente que é Boanerges até hoje, nunca mudou. É filho do trovão, está sempre trovejando, está sempre brigando, briga com a própria sombra. Tem cara que não sai de casa se não brigar consigo mesmo olhando para o espelho. Tem cara que parece, tem crente que parece que foi batizado no suco de limão. É um cara azedo, é um cara maldoso, um cara mordaz. Mas, amados, Cristo veio para salvar. Aleluia. Cristo veio para amar. Aleluia. Cristo veio para estender a destra da comunhão. Eu gosto de pensar que Tiago já estava morto, mas quem sabe em Atos nós temos alguém pregando às aldeias, a uma aldeia de samaritanos, e eles recebendo o batismo com o Espírito Santo e falando em outras línguas, né? Glorificando a Deus. Que tal a gente pensar que muita gente que aqui foi salva do fogo do céu, lá em Atos recebe o fogo do avivamento. Amados, Cristo quer que façamos o bem. Nós não temos direito de pedir para que venha fogo do céu sobre ninguém. Essa semana, numa cidadezinha de São Paulo, do interior, não sei se foi Botucatu, um pai, amados, um pai que levava a sua filha de 13 anos para a escola, foi linchado pela população não, por um grupo de baderneiros, porque ele estava olhando a filha entrar na escola. Um olhar, uma suspeita, só parou o linchamento quando chegou a mulher dele e a outra filha. A sociedade está muito assim, amados. Briga de trânsito. Por que no Brasil tem pouca briga de trânsito? Você não sabe. Você sai do carro e vai brigar com alguém. Você não sabe. Essa semana foi alguém que falou comigo, né? Ô pastor, a coisa está tão séria que estão pisando no meu pé e eu estou pedindo perdão. As pessoas estão assim, amados. As igrejas estão muito briguentas. Os pastores estão muito briguentos. Por exemplo, eu não participo em grupo de WhatsApp de pastores. Não. Eu briguei para acabar com o grupo. Não, acabou, eu saí. Eu falei, gente, cria um grupo só de avisos. Só de avisos. Tem um evento tal, a gente participa do grupo só para receber avisos. Parar com isso, porque não dá. Não dá. Eu estou falando de pastores, amados. Não dá, não dá. As pessoas estão brigando muito. E na família, então? Diga misericórdia. Na família, não dá. Nós precisamos fazer o bem a todos. Nós não podemos prejudicar ninguém, gente. Se nós queremos atrair pessoas para a igreja, nós precisamos atraí-las com cordas de amor. Não com vara de violência ou flagelo de língua. Absolutamente. Por mais difícil que seja, por mais imperativo que seja, por mais sofredor que seja,
Deus nos chama para amar. Tiago precisou aprender isso. Eu creio que ele aprendeu alguma coisa. Tiago, 2 cliques, por favor, para as considerações e aplicações finais. Nós temos de aprender a lidar com as diferenças secundárias que envolvem os mais variados grupos denominacionais em nosso meio. Valorizamos nossa tradição batista, mas não somos os únicos a seguirem a Jesus. Amados, nós precisamos pegar essa frase, esse entendimento, não é uma frase, mas é um entendimento. Nós não somos os únicos. Hashtag, nós não somos os únicos. Tem obra de Deus entre os assembleanos, completaram esse ano, se eu não me engano, essa semana, 122 anos de história. Os presbiterianos têm obra de Deus, os congregacionais têm obra de Deus, os grupos independentes e não denominacionais têm obra de Deus. J.C. Riley, um comentarista inglês, anglicano, disse assim: olha, esquecemos que nenhuma igreja na terra tem um monopólio absoluto da verdade. E que outras podem estar corretas nas coisas essenciais, ainda que não concordem conosco. Nós temos de procurar acreditar que as pessoas podem ser verdadeiros seguidores de Jesus e, apesar disso, por alguma razão sábia, ser impedidas de ver as coisas espirituais assim como nós as vemos. Os metodistas veem algumas coisas totalmente diferentes da gente. Mas são nossos irmãos. 1 Coríntios 12 diz claramente: assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Somos um só corpo. E a outra e última aplicação fala sobre isso. A determinação de Jesus a ir para a cruz deveria nos fazer sondar o nosso coração se nós estamos de fato dispostos a viver um cristianismo que não se rende aos valores mundanos. Porque o cristianismo se rende aos valores mundanos quando a gente tem grupos, igual a igreja de Corinto, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo. Amados, quem quer seguir a Jesus nega a si mesmo, abre mão dos seus partidos, aceita a liderança de Jesus. O Eugene Peterson traduziu de maneira muito engraçada, mas eu acho interessante essa abordagem, uma paráfrase, não é? Desse texto de Lucas 9, 23 e 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E o Eugene Peterson traduziu assim: quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Queridão, queridona, receba essa palavra no coração. Não vá embora sem ouvir isso, não. Conviver com o próximo, diferente de nós, sempre será desafiador. É muito mais fácil ousar pedir a Deus que mande fogo do céu. Mas esse não é o caminho. Tiago, amados, para terminar, ele foi como aquele soldado que combateu na linha de frente. Tiago é alguém dinâmico, forte, ambicioso, mas que com o andar, o prosseguimento da sua vida, o seu andar com o Senhor,
ele aprendeu a fazer algo que talvez você precise aprender, e eu também. É aliar a nossa força e a nossa dinamicidade com sensibilidade e graça. Porque assim como foi com Tiago, vai ser assim comigo e com você. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar aprender a controlar a raiva, refrear a língua, redirecionar o zelo, eliminar a sede de vingança e perder a ambição egoísta. Ao longo da história, a gente aprende, amados, que nós, os cristãos, só conseguimos deixar um legado na história quando nós nos unimos. E quando as nossas diferenças foram subestimadas e o nosso propósito espiritual foi superestimado. Foi assim no século XVIII, por exemplo, quando lutamos contra o tráfico de escravos, o trabalho infantil nas indústrias, as condições desumanas das prisões e outras causas sociais. Hoje há um legado do cristianismo no mundo ocidental, na área da educação, da saúde, do trabalho e da família. Mas porque nós nos unimos e porque nós aprendemos a cantar como aquela canção antiga dos nossos irmãos pentecostais. Não importa a igreja que tu és, dá-me a mão e meu irmão serás. Obrigado, Senhor. Aprendemos com Tiago, Senhor, que a gente precisa controlar nossa raiva. Obrigado porque nós temos um Deus que nos corrige. Quando temos vontade de pedir para que desça fogo do céu, para queimar os nossos opositores, o Senhor transforma essa nossa oração por uma oração de avivamento, para que desça do céu fogo para santificar a nossa comunidade. Porque Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, continue orando agora por poucos segundos, por favor, você e sua família, dizendo: Deus, me una a uma família outra, a uma outra, que eu saia do meu casulo, que eu saia do meu mundinho, que eu saia da minha bolha, que haja projetos de cooperação de várias igrejas locais, de várias denominações, visando a salvação de vidas e a transformação da nossa sociedade. Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa ambição egoísta, Senhor. Quebra a nossa vontade, o nosso exclusivismo. Dá-nos a consciência, a verdade que somos irmãos e irmãs. Deixa essa tela final, Iago, para o pessoal em oração silenciosa orar. Nós temos que compreender algo no nosso chamado. Não temos de atear fogo em quem quer que seja. Não temos. Não temos esse direito.